Bem-vindos ao canal. Estamos reiniciando o nosso curso de Astrologia Rosa Cruz, patrocinado por Porto Ferreira e São Pedro. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Estamos na aula número 38 e vamos colocar a pergunta: o que fazer nos tempos de agora? Nesse mundo conturbado, nessas transformações tão rápidas, nesse mundo informacional, onde a verdade de hoje é a mentira de amanhã, ou a mentira de hoje pode se tornar a verdade de amanhã. O que fazer nesse caos, onde Saturno e Netuno trafegam pelo signo de Peixes, que representa a própria humanidade? Para isso, contamos aqui com a colaboração da nossa irmã, doutora Cristiana Alonso. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Como repelir pensamentos negativos e sentimentos depressivos? Cris, você que é uma pessoa saturnina. Eu? Mas que é isso? Você é capricorniana? Mas não, uma saturnina não. Meu Saturno está em queda, em casa oculta. Que é isso, saturnina? Tá bom. Sai fora. Então, como repelir, já que você se diz que não é saturnina, como evitar que os pensamentos negativos invadam a nossa atmosfera anímica? Precisamos adquirir controle da nossa mente. A mente não pode ficar bestando, pensando o que ela quer. Então, você tem que ser um comandante do seu navio. Autodomínio, adestramento mental. Então, já que a doutora lembrou desse autodomínio, dessa condução da embarcação, vale a pena estudar a carta do Eremita, o arcano número 9 do tarô, no livro Meditações sobre os 22 arcanos do tarô. Nessa carta, o autor anônimo, explica maravilhosamente bem como você se tornar um condutor da sua embarcação e não meramente um passageiro. Há uma grande diferença entre você se responsabilizar pela condução do destino e você simplesmente seguir o fluxo, seguir a boiada, sem um comando próprio. Você ir na direção por arrastamento, você se deixar levar, entrar na onda. E você vê que o eremita, ele é uma figura noturna, solitária, vai tateando com bastão e andando sozinho. Então, assim, esse recolhimento que é importante para lidar com o mundo nos dias de hoje. O caminho que a gente tem insistido, que é o caminho esotérico, você fica muito bem no seu eixo. E o eremita é uma boa imagem para isso. E, doutora, como nós fazemos esse exercício de interiorização esotérica, com S, e ao mesmo tempo convivemos com o mundo, com as pessoas, compartilhamos as nossas experiências, o nosso amor, nossas emoções com os outros, sem sair desse eixo? Tendo sempre em mente que o mundo exterior, ele sempre está refletindo algo de nós. Então, sempre estamos aprendendo com o mundo que nos rodeia. Então, é o que você falou na aula passada dessa metanoia, mudar a forma de olhar para esse mundo exterior. E você, a todo tempo, saber que você está sendo um aprendiz. E é um aprendizado íntimo, interno. Então, mesmo você estando no mundo, você tem que estar sempre com o olhar para dentro também, buscando se lapidar com o que o mundo está te oferecendo. Então nós teríamos que ter um par de olhos para fora e um par de olhos para dentro, trabalhando em conjunto. Esse seria o ideal. Como lidar com a pandemia de desordens psíquicas? Então, a produção de fármacos psiquiátricos aumenta muito, todo ano, todo mês. E parece que isso não tem limite, porque as faixas etárias que estão sendo atingidas pelos problemas psiquiátricos
estão sendo cada vez mais precoces. Daqui a pouco tem que colocar medicação psiquiátrica na mamadeira em breve. Então, até onde isso vai? Será que nós não vamos dar um basta e perceber que estamos caminhando por uma loucura coletiva? Será que nós vamos ser tão permissivos e não tomar nenhuma atitude? Pelo menos com a nossa vida pessoal? Eu posso? Pode. Eu acredito que essa proliferação dos fármacos tem muito a ver com o que a irmã Maria Gabriela colocou na aula passada, que é sobre a não responsabilização sobre o próprio destino. Então é muito mais fácil você tomar uma medicação para ficar bem, para tapar o sol com a peneira ali, do que você se responsabilizar em fazer as devidas correções. Então tem uma certa preguiça e comodismo nesse excesso de medicações que está acontecendo, preguiça e comodismo no sentido de não se responsabilizar pela própria vida e pelas correções que precisam ser feitas do seu caráter, dos seus hábitos, e é muito mais fácil tomar remédio, então vai proliferando. É um comodismo, é uma preguiça, na verdade. Então você diria que a irresponsabilidade e a preguiça são problemas também pandêmicos? Sim, sim, é um modus operandi da sociedade onde a gente vive, que você faz assim, chega fast food, chega Uber, chega tudo na sua casa, chega encomenda e está sendo estimulado cada vez mais isso, o ser humano está ficando cada vez mais preguiçoso. Será que nós vamos inventar o amor delivery? Olha, capaz, viu? Quais as razões da proliferação de tantos casos psiquiátricos? A doutora Cristiana fez o seu comentário muito pertinente. E por que o caos se instalou nas escolas? Isso, para quem tem filhos e pode vir a ter netos, que é o nosso caso, eu já tenho 5 netos. Como é que fica essa questão de você verificar que a escola, na verdade, é uma maternidade de demônios, que ali estão sendo cultivados adultos, como já dissemos na reunião passada, adultos que se atingirão a maturidade de forma extremamente deturpada. Então, isso é muito complexo. Eu tenho uma filha adolescente que diz que é uma tortura ir para a sala de aula, que não existe respeito, nem por parte dos alunos, e os professores não conseguem impor esse respeito, e que fica realmente uma loucura ali ter que aguentar aquele processo. E me parece que está sendo até, talvez, legalizado já, mas muitas famílias estão optando pelo homeschooling, para justamente não submeter os filhos a essa tortura, né? E o homeschooling que está sendo formado nessas comunidades, parece até que as pessoas, os pais, se conversam e buscam alguns dias na semana para os alunos que estão estudando em casa com os próprios pais se encontrarem e poderem interagir pessoalmente, criar realmente uma comunidade. Talvez seja essa uma sementinha que vá se formando para a era aquariana, onde as instituições tendem a falir, né? Já houve e há muitas experiências no sentido de comunidades alternativas. Uhum. Você acha que é um caminho possível? Olha, é um caminho possível, porque precisamos buscar alternativas para o sistema vigente. O sistema vigente está decadente. O que adianta você se adequar às regras, mandar o seu filho para a escola, porque é a regra, e ele ter que ir lá tomando remédio para aguentar ficar numa sala de aula? Ou seja, complicado, né? Você arruma de um lugar e estraga do outro. Estraga a psique da pessoa porque começa a tomar medicação muito nova. Me parece às vezes que o ser humano realmente é amaldiçoado. Quando ele tenta encontrar uma solução, essa solução cria outros problemas, no plural. É como se fosse a hidra de Lerna.
Você corta uma cabeça, surgem outras cabeças. Incrível. O que está acontecendo com a humanidade em última análise? Por que nós estamos nos desagregando e desumanizando a cada ano? Hoje, por exemplo, enfrentamos um clima insuportável. A natureza está devolvendo as agressões que ela sofreu à própria humanidade. Então nós estamos criando uma atmosfera, um clima insuportável, uma poluição do ar, da água, da terra, descomunal. Em breve praticamente não haverá mais alimentos puros. Além de transgênicos, eles estão lotados de substâncias tóxicas. Então parece que é uma rota suicida, coletiva. Então, como encarar o declínio da civilização? Você, doutora Cris, que é, novamente repetindo, capricorniana e ascendente touro. O ascendente touro ama a natureza, os pássaros, as flores. Como é que teu coração sente, como é que teu coração recebe essa violência que nós fazemos com um mundo tão belo que é louvado pela hierarquia de touro? Eu não consigo muito nem pensar nisso não, porque se eu pensar eu fico muito triste. Então, procuro não voltar para minha mente para essa situação caótica, fugir de cidade grande, porque acho tudo muito antinatural. Parece que nós estamos cada vez mais escolhendo uma vida antinatural. Totalmente. Incrível, não? Totalmente. Então, esse eixo Capricórnio-Câncer, Saturno-Lua, é bem interessante, porque toda a realidade ela exerce uma pressão sobre a alma. E essa pressão, muitas vezes, beira o insuportável. E é justamente aí que nós nos deparamos com as pedras do caminho. Saturno também representa a pedra, uma muralha intransponível. Tanto é que quem tem Saturno em Libra, por exemplo, tende a ter cálculo é pedra, cálculo renal. Então, Saturno petrifica a realidade, endurece e estreita os caminhos. E quando isso acontece, quando as carências tomam conta da nossa alma, há uma tendência a um regresso ao útero, a um desejo de dar marcha ré. Doutora Cristiana Alonso, é possível dar marcha ré na vida? É possível, mas vai colher sofrimento, porque a lei da vida é o movimento para frente. Nem parado a gente não pode ficar. Se você estiver parado numa situação, você acha que está ali paradinho, nada está acontecendo? Não, está dando marcha ré. Então, mesmo parado, você está dando marcha ré? Sim. E o que Deus quer da gente? Ele só quer uma coisa, que nós evoluamos sempre, sem cessar. Por isso vem essas pedras, essas provocações do destino, para a gente continuar evoluindo. Senão a gente se acomoda. Se a gente vai contra as leis de Deus, igual já falamos anteriormente, vamos colher doença e sofrimento. Não temos opções. Temos que ir para frente, temos que evoluir e andar para frente, não tem jeito. Então, apesar de ter livre-arbítrio, o ser humano precisa andar para frente. Isso ele não pode escolher. Ele é obrigado a fazer. Ele tem livre-arbítrio entre aspas, porque se ele escolher contra os desígnios de Deus, ou contra a sua própria evolução, ele vai sofrer. Então, ele tem livre-arbítrio de sofrer. Mas paciência. Às vezes a pessoa quer sofrer. Tem gente que gosta. Ok. Muito obrigado, doutora Cristiana Alonso. Valeu pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Olá, Maria Gabriela. Olá. Que bom estarmos juntos. Prazer é meu.
Vamos dar continuidade, então, à nossa reunião, falando sobre os perigos e as tentações para desistir do jogo da vida. Você está com quantos anos, Maria Gabriela? Você sabe que eu sou indiscreto, né? 41, sem problema nenhum. 41, porque a outra que estava aqui, a doutora, ela não suporta quando eu pergunto a idade dela. Você está com 42 anos. 41. 41. Nesses 41 anos da sua existência no planeta Terra, você já foi tomada pela tentação de desistir de tudo? Sim, sim. Eu acredito que esse ser tomado por essa tentação é imprescindível para se manter no jogo. Por quê? Porque se o lado de fora não entrar em falência, você não entra no caminho da vida espiritual. Nós fomos educados para sermos bem-sucedidos para o lado de fora. E quando o jogo está positivo desse lado, você não pensa em espiritualidade. A gente só pensa em espiritualidade de verdade quando dá ruim, né? Você pode, eu sempre fui envolvida com espiritualidade, mas nunca de verdade. Até dá ruim na minha vida material, na minha vida emocional, né? E psicológica. E aí eu comecei a levar a sério tudo aquilo que eu estudava, brincava, né? Então eu acredito que sim, faz parte da vida, faz parte de uma vida séria, viver essa experiência de escorpião, plutoniana, de perder, para começar a olhar para dentro de uma maneira honesta e falar, nossa, quanto lixo aqui. É preciso, eu não sou essa pessoa boazinha, aqui eu sou má, aqui eu sou egoísta, aqui eu sou vaidosa, aqui eu sou uma traidora. E aí você começa a perceber-se de maneira honesta, mas só se você realmente abrir mão dessa vida do lado de fora. Que legal. E você acha que é possível a gente levar um tombo e quebrar a cara e se erguer de forma melhorada, aperfeiçoada em relação àquilo que você era? Ou a nossa tendência é ficar triste, lamentoso, ressabiado e até indisposto com Deus e com o destino? A nossa tendência natural é nos vitimizarmos. A nossa tendência natural é nos agarrarmos a essa função psicológica e justificarmos toda a nossa pobreza encontrando culpados. Essa é a nossa tendência natural. Mas quando nós estamos numa escola séria que se predispõe a nos ensinar um caminho de progressão e você é chamado a isso, e existe um chamado interior a isso, aí não, né? Aí ou você aprende ou você aprende. Legal. Então, como superar as ameaças do Saturno, as pressões da realidade e vencer o medo de viver? Porque quando a gente sofre muito, há uma tendência a associar vida a sofrimento. Viver acaba sendo sinônimo de sofrer. E é muito perigoso quando a gente cai nessa armadilha de igualar vida com sofrimento. E Saturno e Marte, normalmente, conduzem cada um de nós aos limites da dor e do sofrimento, tanto físico quanto os mentais. Eles te levam para a beira do abismo para ver se você pula ou não. E aí entra novamente o seu arbítrio. Você pode pular, se quiser, você pode desistir do jogo. Mas a questão é, e o depois? E o day after? Se você desistir do jogo, que tipo de jogador você se torna depois?
qual vai ser sua posição ou a sua nova posição no cosmos, uma vez que você não encarou o plano divino no qual você foi inserido? De alguma forma você traiu Deus quando você desiste do jogo, além de trair a si mesmo. Nós recomendamos um livro que estuda bem esse assunto, chama Por que Sofremos?, do filósofo brasileiro Huberto Roden. É um livro muito bom, vale a pena ser estudado. E se puder estudar em grupo, melhor ainda. Então, segue a pergunta: é possível viver sem sofrer? Maria Gabriela, você é Virgem ascendente Capricórnio, tem Saturno na casa 10 em Libra. Você é muito saturnina. Sim. E como é que você faz para viver sem sofrer? É aprender que Saturno... Eu sou saturnina de fato, não vou bater no meu peito e falar, me orgulho disso, né? Mas eu aprendi que Saturno é um grande mestre e talvez seja o meu melhor amigo. Pode ser que o que a minha vida, depois de hoje, depois de um tempo, pode se mostrar um grande sofrimento, pode ser que não, pode ser que seja que não. O que eu percebo é que Saturno e Marte tem que ser convidado a conversar, né? Que tem que ser convidado a você perceber o que eles querem de você. Na verdade, o Saturno quer mostrar para você as tuas falhas de caráter. Tem um filme que eu acho também que dá pra gente indicar aqui pro pessoal, é A Casa que Jack Construiu. A Casa que Jack Construiu fala disso, porque o Jack, ele é arrogante até o final. Mesmo no inferno ele é arrogante. Mesmo no inferno, Jack é arrogante. Ele precisa ir lá no mais profundo. Ele precisa chegar no nada. E mesmo assim ele acredita que ele não merece estar ali. Então, a natureza, ela vai te colocar exatamente no lugar que você precisa estar. Aliás, todos os filmes do Lars von Trier valem a pena. Esse, em especial, dentro do tema que nós estamos abordando. Muito bem lembrado, Gabi. Com as urgências da vida material, acabamos nos esquecendo de Deus. Então, novamente, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na reunião anterior, Maria Gabriela. Se você lida com 300 pessoas meio malucas ou totalmente malucas todo dia, como é que você não esquece de Deus lidando com tanta maluquice? Em Deus eu vivo, tenho o meu ser. Toda a minha movimentação é por meio dele. Não tem como esquecer. E a cada pessoa que se coloca na minha frente, às vezes nem sempre são amorosos, como a maioria dos meus clientes são, mas são desafiadores, né? E você tem que entender que ali está uma oportunidade de serviço. Que Deus está te oferecendo uma oportunidade de serviço e de aprendizado. E aí você busca Deus nessas pessoas. Então o segredo é buscar Deus mesmo nas pessoas que você, num primeiro momento, sinta uma repulsão. Sim, sim. E é impressionante quando você se disponibiliza a essa relação amorosa, você aprende. Você aprende o tempo todo. E você passa a ensinar, e às vezes você não precisa dizer nada. É só você estar, como diz a doutora Cris, íntegro, presente, naquele momento, olhando para aquilo que se apresenta diante de você, como uma oportunidade. Legal. Compreender as relações de causa e efeito do destino é um bom começo. Daí a importância do vínculo a uma escola esotérica séria e ao estudo profundo da astrologia, que permite a compreensão das origens, da causa primordial, do primeiro movimento, a partir da onde tudo é desdobramento,
que nós podemos chamar gênese. Qual é o gênese e a genética da nossa vida espiritual e da nossa vida material, e qual é a relação que uma tem com a outra. Para isso, nós também recomendamos, como sempre, essa obra-prima, O Simbolismo do Corpo Humano, de Annick de Souza Nelly, um livro maravilhoso para ser estudado a vida inteira. Por quê? Porque aí ela trata do que importa, a árvore da nossa vida, toda a estrutura interna e externa que nós possuímos, e qual o significado de cada parte do corpo. O que significa o joelho? O que significa o pâncreas? O que significa a língua, as orelhas, o cérebro? A Annick de Souza Nelly, ela faz um trabalho de dissecação espiritual da nossa alma. Um ser excepcional, essa criatura, a Annick de Souza Nelly, que está viva ainda com mais de 90 anos. Incrível. Óbvio, escorpiana. Reconhecer os legítimos propósitos da vida em eterna mutação. Não tentar deter o movimento da vida. A vida é movimento puro. O vento sopra onde lhe apraz. Nós temos que entender isso. Toda vez, todo momento que nós tentamos reter algo, frisar, congelar, cristalizar um momento, nós estamos gerando doenças. Em última análise, doença é paralisia, é cristalização. Oswaldo, me veio aqui uma coisa importante para a gente colocar. Muitos de nós acreditam que a nossa vida começou no dia que a gente nasceu. E a vida é ato ininterrupto. O que vence é o corpo físico, mas a vida é ato ininterrupto. Nós somos muito mais do que essa existência do berço ao túmulo. Então, muito das nossas atitudes são por conta dos nossos medos, dos nossos traumas, dessa criação via escola que a gente tem criticado, né? A gente não tem criticado para que se destrua, a gente tem criticado para alertar as pessoas, e principalmente aos pais, para que eles se responsabilizem pela educação dos seus filhos. Mas se tirar os medos, os traumas, essa conformação social em que nós estamos existindo nesse momento, nós somos a coroa da criação. E nós temos uma vida, se vocês lerem o conceito Rosa Cruz do Cosmos, nós temos uma vida muito antiga, um saber muito antigo, que está próprio no livro da Annick de Souza Nelly, né? Está próprio. Nós temos saberes longínquos, distantes, e que está em nosso corpo, que está nas nossas memórias ancestrais. A gente só precisa, gente, purificar os canais. A gente só precisa enxergar que existe isso. E não ficar se pegando aos nossos medos, a essa conformação social, porque eu preciso ter, porque eu preciso conquistar o plano físico, porque eu preciso comprar isso e aquilo. A gente precisa entender que a vida da gente é muito mais do que isso. Legal. Então, o passo inicial, o despertar espiritual, exige, primeiro, interesse, como já foi dito. Interesse é tudo. Segundo, é encontrar um propósito. Para onde eu vou? E o terceiro é decidir ir. Agora, vamos caminhar. Vamos dar o impulso. Mesmo que o caminho seja infinito e você não veja o fim. Isso não importa, porque toda história é história sem fim, como já diz Michael Ende. Não adianta você querer sair do ponto A para o ponto B. Ponto A e ponto B são ilusões. Você é um ser em eterno movimento. Então, os símbolos e arcanos são os fios condutores onde correntes invisíveis, estão muito além desse mundo palpável, insuflam a alma com a luz transcendente.
E é essa luz transcendente que deve ser a nossa busca. Os símbolos são fidedignos mensageiros da linguagem esotérica. Então, tarô, astrologia, numerologia, quiromancia, todo o universo simbólico é rico na emanação de conteúdos que colocam em ignição, em faíscas, a intuição uraniana. Então, a luz resplandece nas trevas da nossa interioridade. Então, toda a nossa alma fica iluminada com essa fagulha acionada pela simbólica. Os símbolos são comunicadores do mundo invisível. É isso, Maria Gabriela? Perfeito, perfeito. Num lugar muito escuro, sem nenhuma fonte de luz, se você acender um fósforo, você ilumina tudo. Um palitinho. Obrigado, Maria Gabriela. Obrigada a você e vocês. Oi, Cris. Oi. Nós aqui outra vez. Sim. Então, estamos falando de símbolos arcanos e dentro da astrologia nós temos o conceito de casa terrestre e casa celeste. As casas terrestres são os locais, os setores da nossa vida cotidiana e das casas celestes emanam os ensinamentos dos deuses e mensageiros dos deuses. E cabe a nós buscar uma harmoniosa sintonia entre o que é do céu e o que é da terra, para que nós possamos dizer que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Então eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Vou te deixar bem embaraçada, bem de saia curta. Como você, na sua vida particular, harmoniza o que é do céu e o que é da terra? Me embaraçou, hein? Olha, vocês que nos acompanham, nada que foi treinado antes. E eu gosto de deixar as pessoas em maus lençóis. Fala, A doutor. gente tem que lembrar de Deus, né? A todo momento. E tudo que você vai fazer, tem que começar a lembrar que Ele está lá, junto com você, fazendo aquilo que você está fazendo. E fazer perfeito, o mais perfeito que você puder. Cuidar da própria mente, para que não fiquem vindo pensamentos, oscilações que te tirem desse estado de comunhão com o céu, que é muito fácil acontecer. Então, precisa ter um comando, né? A hora que as demandas da terra começam a te tomar, precisa ter essa percepção de poder voltar e, se conectar com algo mais sereno, mais sublime dentro de você. Então, a casa 6, a casa terrestre número 6, associada ao signo de Virgem, é a casa dos afazeres diários. Seus compromissos, limpar a casa, fazer comida, o cuidado com a higiene pessoal e etc. E a casa 12, que fica oposta à casa associada ao signo de Peixes, é uma casa que sugere um certo recolhimento. É como se você momentaneamente saísse dessas rotinas e entrasse num estado meditativo, numa comunhão com o divino. É possível unir essas duas casas, a casa 6 e a casa 12, de forma que, enquanto você está operando no mundo e cumprindo com os seus deveres, você também está em comunhão com Deus? Olha, é possível, mas é um trabalho hercúleo, ainda mais nos dias de hoje, porque tudo nos convida a sair fora dessa comunhão, desse recolhimento. Então, se a gente for seguir o caminho da boiada, isso é praticamente impossível. Mas, por exemplo, esse autor que você citou, Humberto Roden, do livro Por que Sofremos, ele tem outros montes de livros publicados e
ele fala isso, que se a gente não tiver um momento de recolhimento, de meditação ou oração diariamente, não vamos chegar a lugar nenhum, porque Deus vai se afastar de nós. Só que para você conseguir ter essa disciplina e depois isso se tornar um hábito, ou seja, criar esse novo hábito, temos que lidar com os nossos demônios, que vão tentar nos jogar para o estado em que nós estamos habituados, que é o das distrações. Alienação, as distrações com o exterior e com as preocupações, as demandas. Então, uma dica é começar a cortar demandas, começar a ver o que é realmente essencial para o seu dia a dia e o que é supérfluo, que você está sendo chamado, tomado por um WhatsApp, um telefonema, né? Um pensamento que te põe em obrigações para fazer que às vezes não são necessárias naquele momento. Então, enxugar. E aí você vai começar a sobrar um tempo para poder se dedicar à sua interiorização. No começo tem que ser assim, tem que ter uma disciplina. Você, como boa capricorniana, sabe dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Olha, estou começando a aprender agora, depois de bastante tempo. Mas mesmo assim, ainda no meu dia a dia, e ainda me pego escorregando, porque o capricorniano tem também a questão das preocupações. Então, se a mente está muito preocupada, a gente não consegue dar a Deus o que é de Deus. A gente fica dando só a César o dia inteiro. Trabalhar mais para César. Então, símbolos e arcanos salvaguardam os valores espirituais, protegem o sagrado dos ataques profanos. Então, nesse sentido, quem medita, estuda astrologia, tarô e outras ciências esotéricas é privilegiado, porque tem um universo simbólico que ampara as suas meditações. As suas meditações têm um método. E como dizia Jung, o mandala, ele te devolve um centro unificador, um centro que é o próprio self. O centro de todo mandala é o próprio self, ou seja, é o centro integrador de todo o conjunto do teu eu, de todas as suas manifestações egóicas. E é fundamental atingir esse centro. E os mandalas ajudam muito a fazer esse trabalho. E Jung se dedicou bastante a esse tipo de estudo. Vale a pena conhecer o seu trabalho, principalmente nessa área. Só um detalhe importante, Oswaldo, com relação à meditação. As técnicas orientais têm alguns mantras que você fica repetindo. Tem que tomar muito cuidado, porque elas podem anestesiar a sua mente. E o que vai te trazer esse recolhimento, que vai te levar à sua evolução, é uma meditação consciente. Então você não pode estar lá no nirvana, anestesiado, bestando, porque isso não vai levar a lugar algum e até perigoso espiritualmente falando. Então essa dica que você deu de, por exemplo, pegar alguma leitura elevada para preparar a sua mente para uma quietude, um recolhimento, acredito que no caminho ocidental é mais apropriado e você fica mais de acordo com uma meditação consciente que vai sim te trazer benefícios. Então a gente tem que ter muito discernimento com essa questão da meditação. Eu acho curioso, já que você falou de Ocidente, que nos evangelhos, e tudo que segue os evangelhos, as cartas, os Atos dos Apóstolos até o Apocalipse, não há nenhuma menção ao exercício meditativo, como você parar a vida para meditar. Que a vida do cristão é uma vida que ele medita enquanto faz, enquanto trabalha, enquanto serve. O lema cristão é curar os enfermos e pregar os evangelhos. Portanto, é ação constante. Então você tem que meditar em movimento, em atitude. Isso é bem complexo.
Sim, porque, por exemplo, as nossas altitudes são automáticas. Então, se você falar, não, eu vou meditar enquanto eu faço as coisas, e você não tiver um momento, nem que seja um momento de leitura, pode ser uma leitura que funcione como um estado de recolhimento meditativo, mas você tem que ter um fator norteador para te tirar do automatismo, para que esse exercício ele se dê de fato. Porque se você for fazer as coisas achando que está meditando enquanto faz e com muitas coisas na cabeça, não funciona. Né? Legal. Então, muito discernimento precisa para essa parte. Legal. As sutis mensagens emitidas por meio da linguagem simbólica encontram eco nos recintos da alma. É uma experiência que todo mundo pode ter, que é simples. Quando você se entra em contato com o reino do sagrado, com o reino da simbólica sagrada, a tua alma respira aliviada. É como se ela entrasse na própria casa, porque aquilo é familiar, aquilo está registrado na tua interioridade, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a imagem de Deus em nós resguarda toda essa sabedoria. Por isso, Júpiter fica exaltado em Câncer, signo da alma. A sabedoria de Deus vem já impressa no interior da alma. É só abrir essa biblioteca que todos nós temos no nosso interior. A porta dessa biblioteca está no coração e não na cabeça. O disciplinado cultivo dos valores espirituais pode nos salvar dos ataques selvagens de uma sociedade insana, que é a sociedade que nós vivemos. Como é que você está lidando no seu dia a dia, já que estamos falando de cotidiano e sacralizar o cotidiano, como é que você está fazendo para conviver com um mundo insano, doutora Cristiana? Estou procurando conviver o mínimo possível. A gente falou de cortar as demandas, então, por exemplo, no meu celular tenho praticamente nada de grupos, só troco mensagens estritamente necessárias, não entro em redes sociais, esse tipo de coisa. Então, busco viver um cotidiano assim presencial, no dia a dia. Você está fugindo do mundo virtual? Eu uso só para o estritamente necessário e tomo muito cuidado para ele não me capturar, porque essa eu acho que é uma das maiores fontes de capturas, a imagética, hoje em dia, para te tirar do seu centro. As imagens são muito sedutoras. São. E aí, se você deixar, a imagem chega de tudo quanto é jeito, né? Legal. Então, a Escola Rosa Cruz professa a comunhão do coração com a razão, fundamentando-se no cristianismo esotérico ou hermetismo cristão, que é a união do bom, do belo e do verdadeiro. É a comunhão dessas três diretrizes platônicas. Isso é incentivado já na escola platônica e também nos pitagóricos, porque Platão é pitagórico. A amorosa comunhão e a aliança com Deus pavimentam um destino que nos aproximam da Nova Jerusalém. Então, essa decisão é importante hoje em dia para quem nos acompanha. Para onde você quer ir? Você quer ficar aterrado aqui, nesse mundo insano? Ou você quer pôr de fato os pés no caminho que te conduzem ao novo estado de consciência, ao novo estado de espírito, às portas dessa cidade espiritual chamada Nova Jerusalém, que na verdade não é um lugar físico, é uma condição interna. A Nova Jerusalém está dentro de cada um de nós, esperando, aguardando a nossa chegada. É preciso assumir a responsabilidade, como foi dito aqui várias vezes, de colocar o pé na estrada.
É mistério aprender as lições da era de Peixes para ingressar dignamente na era de Aquário. Será que nós estamos fazendo bem essa lição de casa, doutora Cristiana Alonso? Acredito que não, porque a principal tarefa que deveríamos estar fazendo seria essa reforma mental profunda e verdadeira, que foi comentado anteriormente. E até tem uma passagem dos evangelhos que o Cristo fala: se não reformai as vossas mentes, perecerei todos do mesmo modo. Então você vai achar, fulano está perdido, ciclano tá, a escola está se deteriorando, coitados de não sei quem. Não, a gente está afundando junto. A reforma mental é individual, precisa ser feita. Legal. Ou seja, que nem você falou, começar a enxergar o mundo e a realidade de uma outra maneira. Tudo começa daí. Maravilha. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo maravilhoso? Continuaremos então esse conteúdo na próxima reunião, aula de número 39. E desejamos a todos que nos acompanham que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.